Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua mente e o seu coração nesta hora. Que alegria indescritível é compartilhar convosco a mesa da palavra, pois é nela que encontramos o mapa, o alimento e a força para a nossa jornada. Se você está vivo, se o seu fôlego ainda está em seus pulmões, é porque Deus não terminou o que começou. Há uma herança esperando por você e um poder que precisa ser ativado em sua vida hoje. Eu quero falar sobre algo que não é apenas um ensinamento, mas uma revelação que deve incendiar o seu espírito. O DNA espiritual. Como exercer a autoridade de co-herdeiro com Cristo. A maioria dos crentes vive como órfão, mendigando bênçãos e pedindo migalhas, quando na verdade somos filhos. E se somos filhos, a palavra de Deus em Romanos 8:17 é clara e inegociável. Se somos filhos, então, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta não é uma promessa futura, irmãos. É um status presente, uma realidade legal, espiritual e imutável. Você já não é mais um escravo do pecado, nem um estrangeiro na casa de Deus. Você é um herdeiro e é o próprio Espírito Santo quem testifica isso ao seu espírito, clamando: Abba, Pai. Mas o que significa, na prática, ser um co-herdeiro com Cristo? Pense na maior herança que se pode receber na terra: um império, uma fortuna, um legado incalculável. Em qualquer herança humana, a posse dos bens ocorre geralmente após a morte do testador. A herança celestial, no entanto, é ativada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo e é garantida pela sua vida eterna. Ser co-herdeiro significa que tudo o que pertence a Jesus Cristo, o Filho unigênito, o primogênito dentre os mortos, passa a ser, por direito legal e divino, seu também. Isso inclui não apenas as riquezas da glória eterna, mas também o poder e a autoridade para manifestar o reino de Deus aqui e agora. Se a herança é de Jesus, ela não pode ser pequena, limitada ou perecível. Ela é incorruptível. Pedro 1,4 nos lembra que recebemos uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou murchar, guardada nos céus para vocês. A sua herança já está segura. O problema não é a posse, mas o exercício dessa posse. Muitos herdeiros vivem na miséria porque ignoram o inventário. Estão vivendo como se a herança ainda não tivesse sido liberada. Quando o testamento foi assinado com sangue e o Espírito Santo é o nosso selo de garantia. A chave para desbloquear essa autoridade de herdeiro reside na revelação. Você precisa que os olhos do seu coração sejam iluminados. Efésios 1:18 é o nosso pedido de oração e o nosso fundamento teológico nesta manhã. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Note que Paulo não ora para que a herança seja criada, mas para que a igreja a conheça. A herança já existe, mas a nossa ignorância espiritual é o ladrão que nos rouba a paz e o poder. Há 3 riquezas imensuráveis nessa herança, que, se não forem reconhecidas, permanecem inativas em nossa vida. A primeira riqueza é a plenitude da autoridade. O nosso co-herdeiro, Jesus, declarou em Mateus 28:18: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Ele tem toda a autoridade e se somos co-herdeiros com Ele, nós compartilhamos essa autoridade para o propósito do seu reino. Isso não significa que temos a onipotência de Deus, mas significa que quando falamos e agimos no nome de Jesus, o poder que sustenta o universo endossa a nossa palavra. A autoridade do crente não é um músculo que precisamos desenvolver, mas sim uma capa que vestimos. Ela não vem do seu mérito, da sua idade de crente, do seu título teológico ou do seu histórico de obediência.
ela vem única e exclusivamente do nome. A segunda riqueza é o poder sobre o inimigo. A autoridade de Jesus não é apenas para governar, mas para combater. E esta é a parte da herança que é mais temida e, por vezes, mais negligenciada. Em Lucas 10:19, ele nos delega uma procuração divina. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Entenda, irmão e irmã, o poder do inimigo é real, mas ele foi destituído da sua legalidade sobre a sua vida na cruz. Jesus deu a você a autoridade para pisar. Isso é um decreto de domínio, um comando para exercer a soberania do reino. A vida cristã não é uma defesa passiva contra o mal, mas uma ofensiva constante de libertação, cura e proclamação da verdade. Você não foi chamado para viver com medo de macumba, de bruxaria, de inveja ou de olho gordo. Você foi chamado para pisar na cabeça da serpente, pois a herança de Adão foi restaurada em Cristo. O medo é a evidência de que a ignorância ainda está prevalecendo sobre a revelação. Se você conhece a herança, o medo perde a voz. A terceira riqueza é o acesso ilimitado. Como herdeiros, temos livre acesso ao Pai, a qualquer hora, em qualquer lugar, por intermédio do sangue de Jesus. Não precisamos de intermediários, de rituais complexos ou de longas peregrinações. O véu foi rasgado. Esta herança nos dá a segurança de que a nossa voz não apenas chega aos céus, mas é ouvida e respondida pelo nosso Pai, que se deleita em nos dar boas coisas. O poder da oração do herdeiro é a sua maior arma, pois ela move a mão de Deus, que já está inclinada a cumprir a sua palavra. Portanto, o fundamento é este. A fé não é apenas crer no que Deus pode fazer, mas agir com base no que Deus já fez. Ele nos tornou seus co-herdeiros. Apesar de sermos herdeiros, muitos crentes vivem a síndrome do órfão na casa do Pai. Essa síndrome se manifesta de 3 formas distintas e precisamos identificá-las para quebrá-las. A primeira manifestação é o espírito de escassez. Mesmo sabendo que Deus é dono do ouro e da prata e que nos chamou para a vida abundante, João 10:10, o órfão vive na mentalidade da falta. Ele se preocupa excessivamente, não consegue desfrutar das bênçãos presentes e projeta sempre um futuro de dificuldade. Ele confessa a crise em vez de confessar a provisão. Ele está sempre mais inclinado a crer no diagnóstico médico do que na promessa de cura. Mais inclinado a crer na conta bancária vazia do que na palavra de Malaquias 3:10. O herdeiro não se preocupa com o que falta. Ele se alegra no que ele já possui, o próprio Deus. Ele sabe que se o Pai é a sua porção, Salmo 73:26, nada lhe faltará. Para quebrar o espírito de escassez, você precisa viver uma vida de gratidão radical. A gratidão não é a ausência de problemas, é a certeza de que a presença de Deus é maior que qualquer problema. A segunda manifestação é o complexo de ilegitimidade. O órfão na casa do pai nunca se sente bom o suficiente. Ele busca incessantemente a aprovação humana, a aprovação do pastor, do líder, da igreja, da família. Ele baseia seu valor em seu desempenho, em seus acertos e em sua perfeição moral. No momento em que ele falha, ele se sente desqualificado e perde a ousadia de exercer sua autoridade. Ele confunde aceitação com merecimento. Mas a palavra nos diz em Colossenses 1:12 que o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A sua dignidade não é um cheque a ser preenchido por você, é um status dado por Deus. Você é aceito no amado. Pare de se martirizar pelos erros do passado e comece a andar na nova identidade que Cristo te deu. A autoridade não é dada ao crente perfeito, mas ao crente arrependido que aceita a graça. A terceira manifestação é a passividade espiritual.
O órfão espera que Deus faça tudo sozinho. Ele não se vê como um agente ativo na terra. Ele não evangeliza, não ministra cura, não repreende o mal e não usa os seus dons para edificar o corpo, porque não internalizou a grande comissão como um mandato de autoridade. A comissão é a ordem do herdeiro para os co-herdeiros. Jesus disse, vão e façam discípulos. Ele não disse, fiquem e esperem. O chamado para o serviço é a ativação da sua herança. O herdeiro ativo não espera o milagre, ele libera o milagre. Ele não espera que o demônio fuja, ele ordena que ele fuja, porque sabe que o poder de Deus o acompanha. O caminho para o exercício pleno dessa herança passa pela atitude de reivindicação. Você não pode apenas esperar que as coisas caiam no seu colo. Você precisa tomar posse do que já é seu por direito. A primeira atitude é reivindicar sua posição. Você é sacerdócio real. 1 Pedro 2:9 é um grito de guerra da sua identidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa o que o mundo te chame ou o que a sua história te diga. Você é realeza. Pare de se comportar como um plebeu espiritual. O sacerdócio te dá acesso para entrar na presença de Deus e te dá o poder para liberar a presença de Deus onde você está. O que você declara com sua boca, em nome de Jesus, tem peso. A segunda atitude é reivindicar sua palavra. A palavra de Deus não é um livro de contos, é um testamento legal, cheio de cláusulas de bênçãos e promessas. Você precisa ler a palavra como um advogado lendo um contrato bilionário, buscando cada cláusula que te beneficia e ativando-a pela fé. Se a palavra diz que ele supre todas as suas necessidades, Filipenses 4:19, reivindique essa cláusula. Se a palavra diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, Isaías 54:17, reivindique essa proteção. A reivindicação da palavra deve ser feita com voz audível e fé inabalável. A terceira atitude é reivindicar o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse é o estilo de vida do herdeiro. Eles não são dons opcionais. São os resultados visíveis de que a herança está ativa em sua vida. Não adianta declarar autoridade e viver em constante ira, ansiedade ou falta de domínio próprio. O poder de Deus se manifesta com o caráter de Cristo. O exercício da sua autoridade deve ser sempre temperado com amor e humildade, a marca registrada do rei que se fez servo. Eu declaro que o Espírito Santo está agora iluminando os olhos do seu entendimento. O tempo de viver na pobreza espiritual, no medo e na passividade acabou. Chegou a hora de você vestir a sua capa de co-herdeiro, pegar o cajado da autoridade e caminhar pela terra reivindicando o que já é seu. Não negocie sua herança com a incredulidade. O seu Deus é o seu Pai e Ele te fez participante de algo grandioso. Receba a autoridade para pisar, o poder para curar e a unção para reinar em vida. Diga um basta para toda a limitação imposta pelo inimigo. Se você é um herdeiro, você não pede, você recebe e exerce. Vamos entrar em um tempo de oração, onde ativaremos essa herança e faremos um decreto de manifestação em todas as áreas da sua vida. Prepare-se, pois o poder de Deus se manifestará. Senhor meu Deus, Pai amado, nós nos prostramos em adoração à Tua inabalável e santa majestade. Tu és o Deus de toda a glória, o Rei eterno, o dono do ouro e da prata, a fonte de toda a riqueza. Obrigado por nos receber, não como servos, mas como filhos e filhas, membros da Tua própria família. Reconhecemos que toda a honra, toda a herança e toda a autoridade nos foram concedidas através do sacrifício de Jesus Cristo. Em Ti, e somente em Ti, encontramos a nossa identidade, o nosso valor
e a nossa plena suficiência. Exaltamos o nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso primogênito e o testador da nossa eterna herança. Pai, eu te agradeço pela revelação de que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Agradeço porque a nossa herança está guardada nos céus, é incorruptível e jamais pode murchar. Obrigado por ter iluminado os olhos do meu coração para eu conhecer e tomar posse desta riqueza gloriosa. Reconheço que a tua autoridade me foi delegada para pisar em toda a obra do inimigo e para manifestar o teu reino na terra. Obrigado pelo sangue que rasgou o véu, dando-me acesso ilimitado à tua santa presença. Agradeço por me tornares digno de participar do reino da luz, não por mérito, mas por pura graça. Senhor, perdoa-me pelas vezes que agi como órfão, mendigando o que já era meu por direito. Perdoa-me por ter dado mais crédito à voz da escassez, da crise ou do medo do que à tua palavra de provisão. Perdoa-me por basear minha identidade e meu valor no meu desempenho ou na aprovação dos homens. Eu me arrependo de toda passividade espiritual e de não ter exercido a autoridade que me foi delegada. Quebro agora, em nome de Jesus, todo o complexo de ilegitimidade e todo o espírito de escassez que tentou me aprisionar. Eu não sou escravo, eu não sou pobre, eu não sou vítima. Eu sou filho e sou herdeiro de Deus. Eu escolho a confiança radical e rejeito a incredulidade que me impede de desfrutar da tua graça. Com a autoridade de co-herdeiro de Jesus Cristo, eu me levanto agora no meu lugar celestial. Eu ordeno que toda obra das trevas, todo principado, potestade e espírito de maldade seja desfeito em minha vida. Toda maldição hereditária, todo laço de feitiçaria e todo decreto maligno está nulo e cancelado agora, pelo poder da cruz. Eu piso em toda cobra e escorpião do inimigo e declaro que nada pode me fazer dano, conforme Lucas 10:19. Eu libero a minha casa, a minha família e o meu chamado da influência e do domínio das trevas. Eu desfaço todo o espírito de confusão mental, de ansiedade crônica e de desânimo que tenta roubar a minha paz. Eu declaro a manifestação do sacerdócio real em minha vida. Minha voz tem poder. Eu reivindico a plenitude da minha herança, declarando a manifestação da provisão ilimitada. Minhas finanças estão alinhadas com o reino, e eu sou um canal de bênção e abundância na terra. Eu reivindico a saúde e a cura divina para todo o meu corpo, pois o corpo do herdeiro é templo do Espírito Santo. Eu reivindico a paz que guarda meu coração e minha mente, e a alegria que é a minha força. Eu declaro que a sabedoria e o discernimento de Deus governam cada uma das minhas decisões e passos. Minhas mãos são ungidas para realizar as boas obras que tu preparaste, e o meu trabalho prospera para a glória de Deus. Eu tomo posse da unção, da ousadia e da graça para evangelizar, curar e libertar em nome de Jesus. Pai, oramos em acordo com cada irmão e irmã que clama esta palavra de autoridade neste momento. Que o mesmo DNA espiritual se ative em cada vida, quebrando o jugo da escassez e da vergonha. Unimos nossa fé para que a Igreja de Cristo se levante em toda a terra com a consciência de sua realeza. Dá-nos o caráter do herdeiro, cheio de amor, paciência e domínio próprio, como o fruto do Espírito Santo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo e inegável do poder da ressurreição de Cristo. Onde estivermos, o reino de Deus se manifesta, porque a autoridade de Jesus está sobre nós. Nós rejeitamos a passividade e abraçamos a responsabilidade de manifestar tua glória na terra. Obrigado, Deus, por nos teres feito mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu recebo a unção e a graça para exercer a minha autoridade de co-herdeiro a partir de hoje. Minha vida está selada, minha herança está ativada e meu destino é a glória eterna.
A ti seja toda a glória e toda a majestade, para todo o sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebeu a revelação e a ativação da sua herança, escreva nos comentários agora a frase de poder: Eu sou co-herdeiro. Deixe sua oração e seu decreto de fé nos comentários para que nossa comunidade de irmãos possa concordar com você em seu milagre e sua vitória. Curta e compartilhe esta mensagem para que mais crentes despertem para a plenitude da sua autoridade em Cristo. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sino. Você é um herdeiro de Deus e herdeiros não vivem na escassez, mas na plenitude. Deus te abençoe.